Olá, agradeço a você pela tua conexão. Estamos em mais um Célula Online e hoje nós vamos ver o estudo número 12, Construindo conforme a sua imagem, ok? Dentro da série Coração Ardente, alimentando a chama da verdade. O título do tema: Construindo conforme a sua imagem. Deus nos ama, a Bíblia diz isso claramente. E Deus corrige aqueles que Ele ama, que são seus filhos. Isso também está dito claramente na Bíblia. E o livro de Hebreus, lá no capítulo 12, se você quiser consultar, o autor do livro de Hebreus diz: não despreze a correção de Deus, porque filho é corrigido. E a atitude do filho não pode ser de desprezo para a correção, para a disciplina. Por quê? É para o nosso bem, é para trazer maturidade na nossa vida e para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, sejamos participantes da sua santidade. Deus é o padrão, Deus é a referência, é o modelo. Então, é conforme a sua imagem. E a imagem que Deus projetou para nós é Jesus Cristo, conforme a sua semelhança. Não tem outro modelo, o modelo é Cristo. Por isso que Paulo usa a expressão em Cristo, que nós sejamos semelhantes a Cristo, com a sua mentalidade, a sua natureza, a sua santidade, a sua visão. Então, não tem como mudar isso, porque foi o próprio Deus quem estabeleceu essa condição. Isso aqui é o coração daquilo que nós vamos ver hoje. Então, a correção que vem de Deus tem propósito: trabalhar a nossa maturidade, tirar o Egito de dentro de nós, resolver o problema da nossa infantilidade espiritual, como bebês espiritual. A gente tem que crescer, tem que amadurecer, a gente tem que conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento revelado do Senhor. E tem outro propósito: além da santidade, da santificação na nossa vida, que a gente esteja em pé por ocasião da sua vinda. Firmados, posicionados, em pé, para receber o Senhor Jesus na sua vinda. Então a gente tem que entender que Deus trabalha com objetivos bem definidos. Muito bem, então, fixando o primeiro ponto aqui do nosso estudo: correção tem objetivo, tem alvo, tem foco, é a minha maturidade. Isso não acontece numa família biológica? O pai e a mãe não corrigem a criança para que ela cresça de forma correta para enfrentar as coisas da vida? Deus faz a mesma coisa com os seus filhos, os discípulos, os cristãos. Ele faz isso propositadamente, intencionalmente, porque se deixar por nossa própria conta, vai dar errado, não vai dar certo. Então ele tem que trabalhar a questão do pecado, das influências do pecado, das nossas fragilidades de alma, a questão da carne. Então Deus tem que trabalhar isso. É fundamental trabalhar isso. E eu só posso ser um vaso útil na casa de Deus se Deus trabalhar a minha maturidade. Isso não é uma opção, é uma necessidade. Eu quero que você entenda isso. Por isso que eu não posso desprezar a correção que vem de Deus. E essa correção visa produzir em mim arrependimento, para que haja mudança na minha vida e eu amadureça. Então eu não posso desprezar a graça de Deus, como a gente já viu em outro estudo que nós
trouxemos aqui para vocês, ok? Eu levo as coisas de Deus a sério. E o primeiro objetivo de Deus para a igreja é mudar a tua vida, é mudar a minha vida. Não é um milagre, não é a provisão, é mudar o teu coração, mudar o meu coração. O resto é bônus. Você consegue entender como é que Deus trabalha em cima de fundamentos e prioridades? Isso facilita o trabalho do Espírito Santo. O segundo ponto, a correção ela é eficaz para os filhos que têm a habitação do Espírito Santo, que nos ajuda nesse processo todo. O ímpio não tem o Espírito Santo, mas mesmo assim Deus trabalha na vida do ímpio, para que ele se arrependa e entre pela porta do novo nascimento. Mas para a igreja, ele trabalha diretamente com a igreja a sua maturidade, a sua santidade, o seu caráter. Entende? Em cima do fundamento da verdade. E eu não posso ficar por conta própria, confiando no meu próprio coração. O coração do homem é enganoso. E eu tenho que depender da graça, do trabalho poderoso, maravilhoso do Espírito Santo na minha vida. Então, andar na carne é sinônimo de derrota. E aqui em Romanos 8,14 é dito, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos. Guiado significa liderança, governo, direção, capacitação. Então, como filho, eu tenho direito ao governo do Espírito Santo. E eu recebo isso com gratidão no coração, porque eu agora sou cidadão do céu. E quem entende de céu é o Espírito Santo. Então ele tem que trabalhar na minha vida, para que o alinhamento na minha vida seja conforme o padrão que é Cristo. Entende? E esse é o trabalho do Espírito Santo na terra, na dispensação da igreja. E a Bíblia afirma claramente que tudo aquilo que concerne a mim, como filho, Deus cuida. Sabia? Todas as coisas, não fica uma de fora. Ele quer ter a prioridade para governar a tua vida, para que o seu senhorio seja plenamente estabelecido na tua vida e o nome dele seja glorificado. O que Deus tem para você é muito melhor do que qualquer opinião que possa existir. E eu tenho que receber isso com o coração quebrantado, alegre, agradecido, submisso, porque a versão que ele tem para mim é a melhor. Não existe outra. E eu tenho que confiar nas mãos de Deus, trabalhando o barro da minha vida. E é o arrependimento que trabalha toda essa mudança na minha vida. Eu não posso me arrepender só por causa das consequências do erro, do pecado, da fragilidade na minha vida. Eu tenho que avançar muito mais. Eu quero descobrir o que tem de errado na minha vida que eu não sei, mas que no mundo espiritual é visível, mas para mim não é. E eu preciso do Espírito Santo. Sabe por quê? Para que o diabo não leve vantagem sobre mim. Porque ele sabe de coisas que eu não sei, mas eu tenho que saber para me firmar na graça. A graça liberta, a graça empodera, a graça me faz andar em vitória. O diabo sabe de coisas que eu não sei. E eu preciso entender esse mundo espiritual envolvendo a minha alma. Não é o espírito foi recriado, ele tem fome, sede de Deus, mas a minha alma ainda precisa ser alinhada, trabalhada, para não ser um obstáculo ao meu crescimento espiritual. Então tem raízes dentro de mim que eu preciso identificar, e eu preciso do Espírito Santo me ajudando nesse processo. Você consegue entender isso de forma profunda, intensa?
essa dependência que nós temos do Espírito Santo, é maravilhoso, é algo tremendo de Deus para nós. Ok? E para agradar a Deus, é preciso entrar no padrão dele. E só o Espírito Santo pode me levar para esse padrão elevado, que é Cristo. Eu não posso abrir mão do Espírito Santo. Eu não consigo, por mim mesmo, por alguma religiosidade, por alguma disciplina da carne. Não, eu preciso do trabalho do Espírito Santo o tempo todo na minha vida, trabalhando a melhor versão da minha vida para agradar a Deus. E isso é feito de forma assim sobrenatural. As mudanças vão acontecendo e eu vou agarrando a graça, e eu vou agarrando na graça, e a graça vai trabalhando a minha vida. Daqui a pouco eu sou outra pessoa. É o caminho mais fácil. É o caminho que permanece. Qualquer outra tentativa não será frutífera. Eu tenho que estar convencido disso. Mas eu tenho que receber tudo isso que Deus providenciou para mim, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eu tenho que abraçar isso de coração quebrantado, com fome, com sede, e agradecido a Deus por isso. É isso que faz a diferença na minha vida, porque o trabalho do Espírito Santo é produzir liberdade na minha vida. A liberdade para ser livre e para adorar a Deus. Com um caráter resolvido, trabalhado, purificado, como o ouro é purificado através do fogo. Tira as impurezas. Aí vem aquele material maleável, que não é corrosível e que é transparente, para refletir a glória de Deus. Entende? Deus trabalha assim. E eu tenho que crer nisso e tomar posse dessas coisas. Então tudo começa pela minha consciência. Deus trabalhando a minha consciência, a revelação, o conhecimento, sabe? Das coisas da minha vida, do meu passado, do que aconteceu, medos, pânicos, traumas, feridas, sei lá, um monte de coisa que vai ficando registrado na minha biografia. A biografia da minha alma, e que tem reflexo no meu corpo, na minha saúde, na minha integridade física. Eu tenho que entender esse mundo de corpo e alma, porque o espírito, ele já foi recriado, nasceu de novo, e ele anela por Deus, mas a alma e o corpo precisam ser trabalhados para que haja um alinhamento. O alinhamento começa dentro de mim, aí depois transborda a influência da vida de Cristo na minha vida para os que estão fora, as circunstâncias, as pessoas que estão à minha volta. É assim que Deus trabalha e não tem outro jeito. Bom, do ponto de vista da igreja, como corpo de Cristo, principalmente o discípulo, qual deve ser o meu compromisso nesse contexto de uma guerra, de uma batalha espiritual? Brigar para que todos tenham acesso a esse processo de santificação. Tem alguém fraco? Tem alguém mal informado? Tem alguém que está vacilando? Aqueles que são mais maduros têm que ajudar. Tem que estender a mão. É esse compromisso, um compromisso corporativo, coletivo, de família. É o meu interesse pelo meu irmão, pela minha irmã, para que ele encontre esse caminho da maturidade e ele seja uma bênção na terra. E está ficando cada vez mais urgente essa necessidade. E eu faço parte da solução, porque Deus quer me usar como instrumento para tocar a vida do outro. Mas se eu não sou livre, se eu não sou maduro, como é que eu vou ajudar o outro? Vocês estão entendendo?
É uma questão de resolver aqui dentro para ser instrumento lá fora. É mais ou menos esse o sentido. Tá ok? E eu não posso ficar encarando o pecado como uma coisa que não é muito séria, como sendo um erro, uma fraqueza, isso acontece, todo mundo faz. Não, eu tenho que olhar para o pecado como um câncer, como uma coisa perigosa, uma coisa mortífera. E eu tenho que me levantar contra o pecado e a sua influência. E se eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a família dele na terra. E eu não posso permitir que o pecado seja uma pedra de tropeço na vida do meu irmão ou da minha irmã. Aí vem o senso de responsabilidade, não é? E eu tenho que entrar dentro dessa batalha, mas entrar do lado certo. Não para tumultuar o processo, mas para ser um instrumento de Deus para trazer cura, para trazer libertação, para trazer milagre, para trazer essa solução que vem do céu. E eu sou um instrumento na terra e o tempo está correndo, o relógio está correndo e o tempo está acelerado. E nós precisamos nos envolver com todo o empenho nessa batalha para uma igreja madura, porque o Senhor vai arrebatar uma igreja madura. Ok? E eu sou parte da solução. E eu tenho que lutar pelos fracos, aqueles que estão vacilando, que estão tropeçando, que estão aí numa luta. Eu sou um instrumento de socorro de Deus na terra. Eu tenho que levar a unção poderosa do Espírito Santo para a vida do outro. Eu sou um instrumento. Isso tem que estar bem claro no meu entendimento. Muitos estão se perdendo pela influência do pecado, pelas atrações do mundo, tropeçando nos desejos da carne, mas nós temos que reagir contra isso, para trazer cura na igreja, na vida das pessoas. Esse compromisso, esse empenho, esse envolvimento é algo que diz respeito a mim e a você. Porque aquele que enxerga mais tem que ajudar o outro que está enxergando menos. Aquele que consegue andar em pé sozinho tem que ajudar o outro que está caído. É sempre assim, até o dia do arrebatamento, porque aí acabou. Já não dá para fazer mais nada. Os atos de justiça, as obras correspondentes da fé são feitas aqui e agora. E eu não posso perder tempo. Eu tenho que lutar pelo fraco, por aquele que está caído, por aquele que está desviado, aquele que não consegue se sustentar. Eu tenho que dar amparo, eu tenho que orar por ele, eu tenho que evangelizar, eu tenho que incentivar, eu tenho que motivar, eu tenho que ajudá-lo. É sempre assim, por isso que é família. Então não tem como ficar isolado da família, porque a família é o meu socorro na hora da dificuldade. E não é só socorro físico, não. É espiritual, é emocional, em todas as áreas. Para encerrar os pontos aqui, a gente traz aqui a excelência do arrependimento. De que adianta tudo isso se eu não valorizo? Se eu não dou importância, se eu acho que isso é bobagem? Bom, a graça, ela simplesmente não vai ser eficaz na minha vida, por causa da minha atitude. Eu tenho que abraçar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que tomar posse, eu tenho que ir atrás. Aí fala da atitude do meu coração. Por isso que eu trouxe esse título, A Excelência do Arrependimento. Que o arrependimento é que permite
todas essas mudanças que são necessárias na igreja, na minha vida, na tua vida. E aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, falando com a igreja de Laodiceia, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É uma ordem. O arrependimento não é uma opção, é um comando que mostra a postura, a atitude do meu coração. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala da nossa metanoia, da mudança do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, para que eu possa experimentar o melhor de Deus, a sua perfeita vontade. Então, não tem outro jeito. Esse foi o jeito que Deus estabeleceu na sua soberania, na sua sabedoria. Eu apenas tenho que ser humilde e submisso e receber isso com fé e com alegria. E nesse trabalho de mudança, a minha vida vai sendo transformada e eu vou ficando cada vez mais parecido com Jesus, que é o padrão do céu para a minha vida. Ok? Vamos para a aplicação pessoal e nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Nós somos cidadãos dos céus. E nós, como igreja, estamos aguardando, esperando a vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Nós vivemos assim. Isso é igreja, isso é noiva. Ok? Agora, se eu estou aguardando e esperando pelo Senhor, eu tenho que ficar de pé por ocasião da sua vinda. Mas como que eu vou estar em pé, esperando o Senhor, por ocasião da sua vinda, se a santidade não está presente na minha vida? Quando a santidade não está presente, eu fico pelo caminho, eu fico para trás. Você está entendendo agora o perigo e a importância do que nós estamos falando? Eu não quero ficar para trás, eu quero estar em pé, na presença, na manifestação gloriosa do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja. Lá no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 2, sem santidade eu nem me aproximo de Deus. Eu corro dele, eu fujo dele, eu acho outro atalho para seguir. E aí eu fico para trás. Você já conseguiu entender a importância disso? Aí eu te pergunto, a falta de visão na minha vida determina a minha queda. A visão correta das coisas de Deus me mantém na posição correta para receber o Senhor quando Ele vier me buscar. Ok? Me mantendo ocupado na casa de Deus, como servo fiel, ocupado na casa de Deus, aguardando a sua vinda e sendo fiel em tudo. Ok, concluímos o nosso estudo de hoje. Agradeço aí pela tua paciência, prestando atenção naquilo que nós estamos falando aqui. Medite sobre essas coisas e busque o Espírito Santo, para que ele trabalhe na tua vida e você seja a cada dia melhor ainda, para a glória de Deus e para que a igreja seja bem-sucedida na terra, fazendo aquilo que ela tem que fazer, resgatar o maior número de pessoas para Cristo. Um grande abraço, Deus te abençoe.